Convite do doutor Fabrício foi realizado pela doutora Helena. Eu nem pestanejei em dizer que qualquer dia eu viria a Mariana, porque no dia em que aconteceu a tragédia aqui, eu fui comunicada no mesmo dia, e a despeito de a gente saber que era a tragédia, uma crônica de uma tragédia anunciada que poderia mesmo acontecer, nem por isso cala menos forte em cada um de qualquer lugar do mundo, em cada um de qualquer lugar do Brasil, mas cala muito mais em cada um de nós das Minas Gerais. Porque não precisava talvez ter acontecido se nós, cidadãos, tivéssemos tomado outras medidas constitucionalmente postas à nossa disposição. E é sobre isso um pouco que eu quero falar dentro do tema, na medida que seja possível, dentro do tema que me foi posto, que é o papel do Supremo como guarda, não dos direitos individuais, mas como guarda da Constituição que expõe os direitos fundamentais. Então, por isso eu quero que saibam que eu vim com gosto para cá, viria qualquer dia, tanto o prefeito, quanto o juiz, quanto o promotor da cidade receberam telefonemas meus e me coloquei à disposição desde a primeira hora para, como cidadã mineira, pudesse ajudar. E acho que não é uma ajuda local, acho que é uma ajuda para todo cidadão, em qualquer lugar, para que o cidadão ajude a que a gente ajude a mudar o Brasil. Eu tenho dito que eu não quero me mudar do Brasil, eu adoro meu país, eu quero mudar o Brasil. Então eu queria fazer algumas observações sobre o tema que me foi posto em 3 itens. A Constituição e a cidadania no Brasil, a cidadania e o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal e o cidadão. Eu queria que, focando mesmo nisso, nesses direitos chamados difusos ou coletivos, desenvolver as minhas observações desse jeito. Mas eu queria começar não lembrando um jurista. O doutor Fabrício falou que nós, numa faculdade de Direito, aprendemos ao respeito à humanidade de cada ser atual, e até a Constituição de 1988 faz transcender. Nós mudamos o direito nos últimos anos do século XX e nesse início do século XXI, para dizer que, ao contrário do que se aprendia nas faculdades de Direito até a década de 70 e 80, que todo ser humano tem direito, e, portanto, era possível de ser humano, ser pessoa, o direito constitucional mudou para dizer, independente de ainda ser pessoa, de já ser pessoa, há direitos a serem resguardados. Por isso, por exemplo, em termos de meio ambiente, nós falamos na solidariedade entre gerações, o meio ambiente para o que vier depois de mim. Ou seja, alguém que ainda nem existe é alguém a que eu me sinto obrigada para deixar um país melhor, ou pelo menos um país que seja possível de viver, com um meio ambiente saudável e em condições de ser usufruído por aquele que vier. E essa é a grande mudança. Não é que a cada pessoa corresponde um direito. Nem é pessoa aquele da nossa família que vai nascer daqui a 10 anos, mas eu tenho obrigação com este que virá a ser, para que eu deixe condições para ele viver. E por isso nós vivemos, claro, num momento difícil da humanidade, um momento difícil no mundo, um momento difícil no Brasil, mas eu só tenho esta vida, espero que tenha até outras, porque se todo o processo tem apelação, eu estou imaginando que depois mas por via das dúvidas, eu só tenho essa chance. E nós, dos Gerais, temos talvez pelas dificuldades mesmo da nossa região, mas que temos todas as dificuldades na terra, mas temos um céu lindo, que faz com que as pessoas me perguntem, por que vocês, os Gerais, aquela região lá, tem tanta dificuldade, mas Betinho sai de Bocaiúva e luta pela cidadania, da ação da cidadania contra a fome, pesando 37 quilos depois de todos os percalços de uma vida. Darcy Ribeiro achava que o Brasil seria uma nova Roma, uma nova civilização. E a senhora fala assim, tem um mundo de dificuldades, mas uma vontade enorme de ser feliz. Talvez por isso, porque facilidade nunca foi uma palavra conjugada no meu dicionário.
Crise não é nenhuma novidade. Eu era no curso primário e minha mãe me mandava: estuda, minha filha, pelo amor de Deus, seu pai está morrendo de trabalhar, você não está vendo que o mundo está em crise? Então, desmoralizar a palavra crise na minha vida, embora eu saiba que em alguns momentos a situação é mais grave do que outras. Mas eu não tenho nenhuma vocação para ser infeliz. Portanto, eu não tenho motivos para estar alegre com o que está acontecendo com o meu país, com o mundo, mas eu não tenho outra vida para viver e não vou ser infeliz nessa, no mínimo porque mulher, depois de 40 anos, os homens acham chata, ainda mais se for infeliz. Aí eu não vou achar, aí não tenho chance. Então, até por questões de conveniência, não me convém ser infeliz. Me convém saber que há motivos de infelicidade, muito, mas eu vou lutar contra isso. E, portanto, antes de começar as minhas primeiras observações sobre a cidadania e a Constituição, eu vou lembrar um poeta não brasileiro, mas português, que eu gosto muito. Num dos seus poemas dizia: pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça. O vento não me diz. Pergunto aos rios que levam tanto sonho à flor das águas. E os rios não me sossegam. Levam sonhos, deixam mágoas. Levam sonhos, deixam mágoas, ó rios do meu país, minha pátria, flor das águas, para onde vai? Ninguém diz. Ninguém diz nada de novo. Só o silêncio persiste. Vi minha pátria parada à beira de um rio triste. Foi isso que eu vi no início de novembro do ano passado. Vi minha pátria parada à beira de um rio triste. Mas nem a minha pátria pode ficar parada. Nem eu quero que os rios do meu país sejam rios tristes. Eu quero que sejam doces para que a gente tenha uma vida melhor e possa legar uma vida melhor para os que vierem depois de mim. E essa é a minha obrigação como professora de Direito Constitucional, como cidadã antes, mas como professora de Direito Constitucional, como advogada que fui e que vou voltar a ser, e principalmente agora como juíza constitucional, de uma Constituição que Ulisses Guimarães chamou de cidadã, não como retórica, mas como a tradução do que ela veio a ser, naqueles também muito difíceis anos, mas que levou o Brasil para as ruas, no final da década de 70 e toda a década de 80, para transformar e criar o que o Tancredo Neves adotou como eslogan de uma campanha de uma nova república. A república se faz todo dia e se faz por nós. E essa Constituição, que é tantas vezes combatida, é combatida muito mais pelo que ela tem de bom do que pelo que ela não tem de tão bom. Até porque a Constituição é lei, lei é obra dos homens, e não há nenhuma lei no mundo perfeita, ponto. Não há nenhuma Constituição perfeita. E digo, aí falo de cátedra. Eu já li mais de 100 Constituições, não há nenhuma perfeita. O que se tem é Constituição bem interpretada e aplicada ou não. E a Constituição não há de ser aplicada apenas por nós, juízes, ou pelos advogados. O Dr. Fabrício acaba de fazer a referência exatamente nesse sentido. Ou seja, a Constituição é a lei de todo cidadão. A pessoa pode nascer, morrer com 100 anos e não passar perto, aliás, convém que não passe perto do Código Penal, não é uma boa vizinhança. Mas ela pode viver 1 minuto e ela passará pela Constituição. Porque o direito à vida está previsto na Constituição. Porque o direito à dignidade, da vida e até da morte está previsto na Constituição. Então, essa é uma lei do povo, essa não é uma lei de juízes. A interpretação se faz considerando exatamente o sinônimo ou o significado mais adequado dado pelo povo a uma determinada palavra, não é a técnica, apesar de essa nossa retórica muito chata, que eu reconheço, que de nós da área jurídica, ou como me disse outro dia um taxista, povo chato, aquele povo do Supremo, né, dona? Um povo metido, a senhora vê.
excelência para cá, data vênia para lá. Nós dois, por exemplo, aqui. Nós somos excelência? Vocês são 50%. Ninguém conhece mais de lei de Constituição e de política do que taxista. E eu adoro essa categoria. Ontem, um lá em Belo Horizonte falou assim: deixa eu falar com a senhora, que a senhora parece muito a Maria Lúcia. Quem é a Maria Lúcia? Aquela procuradora do Itamar, andava para cima e para baixo com o Itamar. Agora foi para Brasília. Até que não é das mais metidas a besta, não, mas não toma mais meu táxi. Por acaso até eu tomo, até porque eu não tenho jeito de andar, senão com o senhor mesmo. Fecha parênteses. Certo que a Constituição Brasileira de 88 traduziu muito bem a ênfase do cidadão em autor da sua história, em dono do seu destino. Citando aquela trova ao vento que passa, o poeta dizia que pergunta a gente que passa o que vai de olhos no chão. Silêncio é tudo que tem quem vive na servidão. O que tira alguém da servidão para a condição de cidadão é a participação ativa, permanente e responsável na vida da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu mundo, do mundo no qual ele vive. E eu digo isso chamando a atenção para que tudo de bom e de ruim que estamos vivendo em Mariana, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo, no momento atual, e há coisas ruins e há coisas boas, claro, não há só coisas ruins, de jeito nenhum, não saiu do inferno e não caiu do céu. Foi obra nossa. Não vamos debitar, e como eu digo sempre para os que trabalham comigo, não, sabe o que aconteceu? É culpa de... Não estou procurando culpa. Estou procurando responsabilidade, que é nossa. Nós não estamos aqui, não somos nós que fazemos andar esse processo. Então, vamos resolver. Eu não estou aqui para perguntar o que aconteceu lá atrás. Freud explica, mas meu problema com Freud é esse. Freud explica, mas não dá jeito. E aí as coisas continuam do mesmo jeito. A Constituição nos dá a possibilidade de mudar. E essa Constituição veio com esse título, dado pelo Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã, para isso. Dizia ele na tarde de 5 de outubro de 1988. Esta é uma Constituição cidadã. A Constituição que se preocupa com o problema do ser humano, o homem, do homem sem escola, do homem sem saúde, do homem sem sapato, enfim, do homem sem cidadania. Desde 5 de outubro de 88, nós temos uma Constituição que nos dá todos os instrumentos para que a gente faça valer essa cidadania. Não há milagre pelo advento de uma Constituição ou de uma lei, ainda que tivesse uma perfeita. Como eu disse, não tem. Quem faz o milagre da mudança somos nós, cidadãos. Aí nós fazemos mesmo. Põe o povo na rua para ver se algo não muda. Muda e nós só vimos isso acontecer. Vimos acontecer no final da década de 70, na década de 80, na década de 90. Vimos acontecer várias vezes. O que eu não posso aceitar só é que nós temos uma Constituição e temos cidadãos. E um não conversa com o outro. E depois debita na conta. O Estado não faz. Quem é o Estado? Não somos nós? Porque eu fiquei 26 anos em sala de aula falando para os nossos meninos que o Estado é a sociedade organizada e não é uma sociedade ícone, abstrata. Somos nós. Dizia outro dia para um assessor que chegou reclamando, não, porque o fulano é isso, porque o cicrano é não sei o quê, porque no poder tal, porque lá no meu estado, eu disse, o que você está fazendo? Me conta primeiro o que você está fazendo para mudar, que eu cobro da autoridade o que ela está fazendo para mudar. Porque nós temos um rol de direitos e, paralelamente, um rol de deveres com o nosso país. Ora, a minha pátria não tem que ficar parada à beira de um rio triste se eu, cidadã desta pátria, não fizer alguma coisa. Mas o Estado não adota política e você adota. Você foi, por acaso, propor alternativas? Eu não tenho
um juiz inteligente. Propõe alguma coisa, porque os advogados é que propõem as teses. Você não propõe e fica debitando na conta dos outros e acha que vai mudar? Porque se você não muda, a Constituição te dá todos os instrumentos. Tanto que eu canso de dizer, o Ismael que foi um dos que cobriu tanto, andamos tanto juntos também no tempo do Itamar, mas não. E ele já deve ter me ouvido contar uma vez que ando com a Constituição na mão, eu ando, no meu caso, porque era procuradora de Estado desde muito novinha, depois professora de Direito Constitucional e agora juíza constitucional. E uma vez eu saí da Faculdade de Direito, já contei isso 500 mil vezes, na turma da noite, eu marquei de encontrar com o pessoal num barzinho na Savassi. E ao chegar na porta, o porteiro disse: dona, onde que a senhora pensa que vai? Eu não penso que vou não, marquei com o pessoal aí dentro. Não, mulher não pode entrar sozinha aqui. Homem pode? Pode. Mas homem é homem. Mulher que não pode. E eu calmamente tirei a Constituição e falei com ele assim: olha aqui, o senhor conhece a Constituição brasileira? Dona, não encrenca não. O senhor conhece o artigo 5º, inciso 2 da Constituição brasileira? E entrando no casal, ele então disse: olha, faz o seguinte, faz conta que eu não vi a senhora, e a senhora entrou com o casal. Nós mulheres só saímos para ser vistas. Nós não saímos de casa se for para alguém falar que não me viu. A gente se arruma, principalmente para os outros nos verem. Então eu disse: não, isso aí não é revogar a lei da Constituição, é revogar a lei da natureza. Então eu entrei aqui sozinho. E o brasileiro tem uma coisa curiosa: a pessoa reclama de lado e olhando para o chão, mas a primeira vez que alguém reivindica, todo mundo entra no furdunço. É isso mesmo, como é que é? O que é isso? Olha, falei com o casal, foi muito legal, disse: olha, ela está entrando sozinha, tem direito, ó, ela mesma está mostrando aí essa Constituição. E aí todo mundo começa, tinha um senhor tocando violão perto ali da porta. É isso mesmo, a mulher está aí falando que ela tem direito, aí mostrando e tal, e aí virou uma farra, à meia-noite na Savassi. É isso mesmo, tem que respeitar a Constituição, como é que é? Vamos lá, deixa a mulher entrar, ela está falando e tal. E até que o homem foi lá dentro e voltou com a gerente, e ele disse: olha, porque ela estava entrando sozinha, eu cumpri a ordem da senhora. Ela não estava entrando sozinha, ela estava entrando com a Constituição. Eu falo: olha, gente, essa Constituição dá uma importa, se o brasileiro soubesse, andava com uma também no bolso, porque o que muda é você fazer valer o direito que você tem. Quer dizer, podem ter todos os direitos do mundo. Se você não faz valer, a Constituição vira um livro, um papel na prateleira. O papel aceita tudo, mas não muda nada. É exatamente isso que essa Constituição fez. Mudou a cidadania e disse, não apenas para o seu direito, mas estava no discurso do Luiz Guimarães, mudou para que você seja com o outro, para que você seja um cidadão, membro de uma cidade, parte e partícipe de uma cidade, participante. Ficar dentro de casa pendurado. Eu não faço parte da geração Carolina, que, como dizia o Chico Buarque, fica na janela vendo a vida passar. Nós gostamos de rua, nós fomos às ruas. Primeiro pela anistia ampla, geral e restrita, não deu, voltamos para a rua. Queremos diretas já, não deu, voltamos para a rua. Tancredo já, morreu, voltamos para a rua. Constituinte já, e tivemos uma Constituição. Mas é preciso que ela seja viva, porque ela é uma lei viva. Isto depende de cada um de nós e de todos nós. É exatamente essa conversa do cidadão com o seu direito. Porque só estampar uma norma não vai fazer modificação nenhuma, e não adianta daqui a 100 anos a Ordem dos Advogados do Brasil está promovendo novos encontros para discutir novas tragédias, novos problemas e como resolver, e as pessoas culpando o Estado. Provavelmente os inconfidentes devem ter se reunido na casa de Paulo, na Manuel da Costa, para dizer: olha, coroa não faz, bom, mas aí eles foram e fizeram. Vamos à luta. É isso. Só que eles tinham uma
legislação portuguesa privilegiando os portugueses. Nós temos a Constituição brasileira, feita por nós, garantida pelos juízes brasileiros, garantida pelo Supremo Tribunal Federal na sua cidadania. Portanto, o cidadão que ficar reclamando e debitando na conta do Estado resolveu que o Estado é algo fora dele, distante dele, e, portanto, ele só vai continuar sendo um reclamão. Ele não vai resolver e não vai mudar. É essa mudança que a Constituição fez. Esta cidadania posta na Constituição, garantida nos seus direitos, mudou também porque não garantiu apenas direitos individuais. Garantiu direitos de todos. Esses chamados direitos coletivos e difusos são direitos em que não se sabe se é João, Maria, José, não é isso. Esta Constituição garantiu que onde tiver alguém com problema, onde uma mulher for violentada, é na minha carne que está doendo. Porque se eu não sentir a dor dela, um dia eu estarei chorando a minha própria dor num canto isolado. Como eu sempre repito, a maneira de John Donne, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Em qualquer lugar onde ele badalar. É essa a ideia dessa Constituição, então, que o Constituinte de 87 e 88 entregou como guardião o Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode errar, e erra. São 11 seres humanos. Somos os últimos a errar, porque uma hora tem que parar a jurisdição. Tem que ser prestada a jurisdição e tem que acabar. Estamos tentando acertar, e olha, eu era muito mais feliz como advogada. Eu ia para casa e dormia. E agora, várias noites, eu nem tiro a coxa da cama. Sair de Belo Horizonte, que é uma cidade que eu adoro, deixar minha família para trás, trabalhar 16, 18 horas por dia e todos os dias ter pelo menos 50% do Brasil falando mal de mim, não é bom. Eu estou dizendo 50% porque estou dando uma colher de chá, porque em geral é 100%. Quem ganhou a ação fala, demorou demais para decidir, era o óbvio. E quem perdeu fala assim, ela não entendeu nada. Quer dizer, ninguém está satisfeito. Mas a gente faz isso e continua lá porque acha que pode de alguma forma contribuir, porque nós vivemos mesmo e não há como tocar essa vida tão perigosa, como dizia Guimarães Rosa, cada vez mais perigosa, se não for tendo o sonho de que a gente de alguma forma pode colaborar. Se for para ficar só dando minha aula na PUC, eu hoje ganho o que eu ganho em termos remuneratórios no Supremo. Eu tenho uma vida muito mais tranquila, eu não tenho as amolações, mas também eu tenho a frustração de achar que, numa oportunidade que me foi dada, eu não quis contribuir porque eu achei que estava difícil demais. Claro, o Guimarães Rosa tinha razão. O que a vida pede da gente é coragem. É bem verdade que Spinoza se diz, para cima de perigo, coragem. E dizia o vigia do meu pai. Só que facilitação não é coragem, é bobagem. De vez em quando eu já acho que nós facilitamos no Brasil, nós brasileiros em geral. Mas o que a vida está pedindo é que cada um tenha coragem, pelo menos, de ser cidadão. E o Supremo está para garantir esses direitos individuais e esses direitos coletivos e difusos. E esta é uma luta, não é um litígio, não é um processo, não é só isso. É uma luta diária porque há um interesse contrário, sim, permanente. E há um interesse porque, no sistema que vivemos, a vida está banalizada, ficou muito barato a vida, mata-se por qualquer coisa, as pessoas estão com raiva o tempo todo, virulentas, elas nem se perguntam por que elas estão com raiva. Poucos dias também, uns 15 dias atrás, em BH, um outro taxista me dizia que ele sai de manhã com medo, porque o outro fecha o seu carro, se você reagir, até automaticamente, roda dura. Se o outro estiver com raiva, ele sai do carro já com uma arma. O povo está com raiva, a gente não sabe nem de quê. Uma virulência enorme, uma insatisfação enorme. É este o momento que nós estamos vivendo. Então, se nós todos não contribuirmos para uma conciliação e uma cidadania que leve ao consenso e à mudança pelas vias constitucionais, nós teremos problemas
Não são problemas institucionais, porque as instituições estão funcionando, porque a democracia no Brasil amadureceu. Nós teremos problemas porque o vizinho passa a ser não alguém que pode te ajudar, mas um inimigo contra o qual você permanentemente luta. E eu já vejo muito isso. Menina, a minha mãe dizia, se tiver alguma coisa na rua, minha filha, e alguma coisa que podia acontecer, era um cachorro louco, o rio subir demais, e aí você está perto e pode se afogar, chama um adulto que ele te ajuda. Eu vejo os meus sobrinhos ensinarem aos seus filhos, se você sair da escola e alguém te oferecer um pirulito, não receba. Você não conhece, pode ser uma droga enxertada nesse pirulito. Eu aprendi que o outro é um aliado. A geração dos mais novos estão aprendendo que o outro pode ser um inimigo. Que sociedade nós estamos criando? O que nós estamos plantando? E o que cada um de nós está fazendo para mudar este quadro que é grave? Afinal, nós temos uma ótima Constituição com defeitos. Repito, Maquiavel dizia que a tarefa mais difícil do príncipe é fazer leis. Porque são palavras, as palavras são enganosas, as palavras são perigosas, as palavras são armas com as quais a gente atinge o outro, às vezes dentro de casa, às vezes com o nosso companheiro, você fala de mau jeito, chegou de mau humor do trabalho e daí a pouco atingiu o outro, lesou o outro. Imagina fazer uma Constituição para 200 milhões de pessoas num Brasil que são muitos, que são plurais. Minas Gerais tem 18 milhões de habitantes, Portugal tem 11, quase 12 milhões. Nós somos um estado de uma federação e somos várias Minas Gerais. Como eu disse, quem me dera que eu, geraizeira, tivesse nascido mineiro, porque mineiro toma banana no macaco, deixa o macaco satisfeito, agradecido e devendo favor. Eu não quero de jeito nenhum, nunca estar doente para ir numa UTI, mas se eu for, eu sempre falo, leve o mineiro para me visitar, porque a pessoa está morrendo, ele chega lá, está medindo para fazer o caixão e fala assim, menino, acho que você cresceu, acho que você melhorou muito, esse amarelo ficou tão bem em você ficou melhor. É impressionante o talento. E aí realmente não é folclore, o mineiro sabe agradar, até quando esteja fazendo, eu falo aos meus alunos, era isso. Passa lá em casa hoje à tarde, passo lá. Quem convida não deseja, quem aceita não acredita, não tem erro. Eles nunca passarão daqui um mês enquanto você falou que ia fazer, não tem erro. Quer dizer, mineiro não erra. Geraizeiro, como não tem as minas, as sombras, fica de mal, como dizia o Betinho, são sistemáticos, que a gente não sabe o que é isso, mas é alguém que é melhor não chegar muito perto. Depois que eu aprendi, o sistemático é um neurótico que quase deu certo. Mas o mineiro nunca é sistemático. Sistemático é o geraizeiro. Essa forma de viver que nós estamos levando precisa de ser pensada. Qual é a sociedade que nós queremos? O que nesses direitos coletivos e difusos nós estamos garantindo? E é preciso que o Supremo garanta, porque o Supremo é escravo da Constituição. Nós, juízes do Supremo, eu digo, e aprendi nesses 10 anos, somos os únicos escravos do Brasil para garantir a liberdade dos outros. Nós não podemos ultrapassar a lei, nós temos que medir cada palavra, cada vírgula que se põe. Quando eu era advogado, eu escrevia do meu jeito, criava e recriava. Agora leio, releio e aparece alguém para dizer, daí a pouco está o Esmar lá dando na televisão, eu escuto ele falando, a ministra hoje tem uma decisão completamente equivocada, inclusive, e aí comenta e fala e eu fico atônita. Sem contar, às vezes, que eu já li, a ministra falou, nós temos que ser presa, porque a pessoa que fala o que dizem que eu falo, a palavra é enganosa, mas ela tem também um compromisso, ela tem uma força de vida. Esses direitos de todos, os direitos, por exemplo, ao meio ambiente saudável, os direitos a uma coletividade que agora a ONU fala, até o direito à paz, não a paz também abstrata, a paz de dormir em paz, de não achar que você vai ser colhida no meio da noite por uma agressão, por uma lesão, o direito de ter o conforto de dentro da sua casa estar em paz e não achar que o estouro vai ser uma barragem passando e derrubando tudo. Esse direito é de todo mundo. Esse é pelo menos o que nós todos temos que lutar. É o direito pelo qual nós todos temos que lutar. É papel sim
o Supremo Tribunal Federal acionado, e estamos tentando fazer isso, garantir. Mas quem promove isso no dia a dia é cada um de nós, cidadãos. Não há milagre a ser feito pelo Supremo nem pela Constituição se cada um dos brasileiros não tomarem da Constituição como a sua lei, a lei que garante a você, ao seu filho, ao seu neto, que talvez você nem veja, porque se você vê, vai pelo menos saber que você lutou para ter um Brasil muito melhor e um mundo muito melhor para ele. E eu, quando eu digo dos direitos difusos, eu digo, mudamos muito. Eu vejo hoje meninos, adolescentes, falando do meio ambiente como a minha geração não falava. Julgava-se o toco de cigarro na Praça da Liberdade como se aquilo ali não fosse coisa de todos nós. A ideia de república se entronizou sim na vida de todos nós. A federação ainda não se realizou tanto, mas a república mudou desde a década de 80 para cá. Mas há muito a fazer, e quem tem que fazer somos mesmo todos nós, para que não tenham outros Bento Rodrigues para passar pelas coisas que passaram. E a responsabilidade por recriar e fazer disso não apenas uma dor vivida e repetida, mas uma dor, lição para que não aconteça de novo, é responsabilidade de cada um de nós. Ao Supremo compete apenas ser o que ele é, o órgão de cúpula da jurisdição, garantindo que, em caso de conflito, seja restabelecida, seja restaurada a ideia de justiça que se planta nessa Constituição. Mas a realização permanente dela é de cada um de nós. Hoje nós temos em tramitação no Brasil quase 100 milhões de processos. Somos 16 mil juízes em exercício. É impossível não ter demora na resposta dos julgamentos. Impossível. Porque Epitácio Pessoa, que ficou 10 anos no Supremo, o tempo que a autora Mário completo, julgou 81 processos. Terça-feira passada, só eu relatei na turma 175. É impossível. 100 milhões de processos em tramitação não é depois dizer, ou seja, para cada 2 brasileiros nós temos um processo. Somos uma sociedade litigiosa. É preciso perguntar por quê. Porque ao invés de a gente prevenir e resolver os nossos conflitos, chegando a consensos, nós estamos litigando e ficando com raiva. Raiva não resolve nada e te faz infeliz. Raiva é um veneno que a gente dá para o outro e que envenena cada um de nós. É isso que nós estamos construindo. O que o Supremo tenta fazer? O que é obrigação do Supremo fazer? Garantir essa Constituição que tem como esteias fundamentais a dignidade humana, a cidadania e a liberdade de cada um para exercer a sua cidadania plenamente, garantindo a igualdade naquilo que é a nossa identidade.